Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que o Cristo ressuscitado, o bom e belo pastor, ilumine as nossas vidas. Hoje, celebrando o quarto domingo da Páscoa, nós olhamos para Jesus ressuscitado como um bom pastor. Acolhamos o Evangelho deste dia, vivendo esta experiência de nos deixar inteiramente tocar pela palavra santa e amorosa de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 10, de 11 a 18. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebrando este quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, nós somos chamados a olhar para Jesus ressuscitado, bom e belo pastor, que dá a vida por suas ovelhas. E aí eu gostaria de chamar a atenção nesta reflexão para alguns elementos do Evangelho que tocam no profundo do nosso ser, nos convida a assumir esta palavra como palavra nossa, palavra de Deus para nós verdadeiramente. Então Jesus, ele diz que ele é o bom pastor e ele dá a vida por suas ovelhas. Antes deste trecho que nós lemos como Evangelho desse domingo, no versículo 10, nós começamos o texto desse domingo no versículo 11, mas no versículo 10 Jesus vai dizer: eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Este é o desejo de Deus para todos nós, que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Agora Jesus, ele faz isso acontecer de uma forma tão plena que, como bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. Ele fala isso para nós e ele faz isso por nós. E ele usa essa imagem, talvez lembrando dos pastores do seu tempo, cuidadores de ovelhas, que quando no tempo do frio, para proteger as suas ovelhas, as colocava no seu lugar de abrigo. E as colocava ali. E se eles não conseguissem entrar, porque estava cheio, eles ficavam para o lado de fora e deixavam as ovelhas protegidas. E quando tinha a possibilidade de entrar, eles partilhavam do mesmo ambiente com suas ovelhas. Então, é o pastor que cuida de sua ovelha, envolvendo-se com elas, estando com elas plenamente, e também que, se necessário for, dá o seu lugar para elas, para que elas possam ter vida e possam ter vida em abundância. Dá a vida pelas ovelhas. E aí é interessante a gente perceber isso. Este dar a vida que os pastores faziam e que Jesus também fez é se envolver verdadeiramente com a vida daqueles e daquelas que estão sobre a sua responsabilidade. Jesus fez isso. Ele não se isolou, ele não achou que ele era melhor do que ninguém, por isso tinha que ficar longe. Não, ele participou da vida do seu povo. A gente não pode nunca fugir disto. Quem quer ser seguidor de Jesus e quem quer ser anunciador dele para todas as pessoas, precisa também estar atento para se envolver com os irmãos e irmãs. Viver as realidades que marcam a vida dos irmãos e irmãs. E se preciso for, se envolver de tal forma como Jesus fez,
que dá o mais precioso que se tem para o bem do outro, a vida. Depois, querido irmão, querida irmã, isso se dá numa relação de conhecimento. Jesus vai dizer: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Elas escutam a minha voz e respondem ao meu chamado. Assim também eram as ovelhas do tempo de Jesus. Os rebanhos eram criados juntos, sem cercas, sem muros, e vários pastores com seus rebanhos, colocando as suas ovelhas para pastar ali no mesmo lugar. E quando o pastor desejava levar as ovelhas de um lugar para o outro, ou dar um determinado cuidado para elas, ele gritava. E as ovelhas, estando todas misturadas, aquelas que lhe pertenciam, levantavam a cabeça, escutava a voz do pastor e ia ao seu encontro. Porque as ovelhas conhecem a voz do pastor. Porque as ovelhas, elas sabem que esta voz é uma voz de quem cuida, de quem dá a vida. Assim, querido irmão, querida irmã, nós precisamos nos perguntar: e nós? Estamos buscando conhecer verdadeiramente o nosso pastor e conhecer a sua voz, a sua vontade em nossas vidas? Estamos deixando o nosso coração ouvir a voz de Deus? Estamos dando tempo para Deus na nossa vida? Então é preciso que nós nos questionemos, Porque para poder seguir o bom pastor, para poder fazer parte do rebanho dele, é preciso sempre mais conhecê-lo, porque ele nos conhece. Sabe das nossas qualidades, sabe dos nossos limites, tem paciência com a gente, respeita o que somos, nos convida sempre a caminhar com ele, caminhando com ele e aprendendo sempre mais a caminhar. Mas não basta ele nos conhecer, é preciso que também nós busquemos conhecê-lo, para que, conhecendo a ele e ouvindo a sua voz, deixemos a sua voz ser mestra das nossas vidas, para que nós, assim como as ovelhas que escutavam a voz do pastor, corriam para estar com o pastor e para fazer o que ele mandava, que também nós, ouvindo a voz do bom e amado pastor Jesus, possamos fazer aquilo que ele manda, aquilo que ele nos pede. E ele nos pede isto através da sua palavra, por isso nós precisamos estar atentos para ouvir a palavra de Deus todos os dias. Como alimento constante, nós precisamos nos dedicar à escuta da palavra, meditar, nos perguntar o que é que o Senhor quer dizer para mim através dessa palavra, porque é a voz de Deus que fala a nós através dessa palavra. Ouvir o Senhor por meio da sua igreja, de uma forma especial, na igreja particular, na diocese, escutar aquilo que o bispo diocesano diz, Nosso bispo Dom Vicente, tantas pessoas que escutam também de outras dioceses essa reflexão, esteja atento para ouvir o que é a instrução do seu bispo diocesano, porque ele, sucessor dos apóstolos, ele fala em nome da igreja e fala para traduzir no nosso tempo a voz do próprio bom pastor Jesus Cristo. Ele, pastor da sua igreja diocesana, fala em nome de Cristo para instruir no nosso tempo esta igreja a continuar caminhando. Ouvir a voz do bom pastor por meio da voz do Santo Padre Papa, que nos convida a caminhar em unidade e caminhar em fraternidade. Ele nos fala hoje, na mensagem pelo Dia Mundial das Vocações, pela oração pelas vocações, ele nos fala que nós precisamos ser semeadores da esperança e construtores da paz. Então, que nós estejamos atentos para ouvir esta voz do bom pastor que nos fala pela palavra e que continua a nos falar de forma atualizada através da sua igreja, que transmite para nós as verdades da fé. E aí, querido irmão, querida irmã, é importante a gente lembrar que esta ação do bom pastor de falar a nós, de ser ouvido, de dar a vida, é uma ação de cuidado. O bom pastor é cuidadoso com as suas ovelhas. Então, um convite, que nós nos deixemos ser cuidados por Deus, que deixemos que Ele cuide de nós, através da palavra santa dele dirigida a cada um de nós, através dos seus sacramentos de amor distribuídos com largueza a cada um de nós, alimentando-nos com
o sacramento da Eucaristia de uma forma muito plena, permanecendo inteiramente conosco, através da partilha do seu corpo e do seu sangue para a nossa vida e para a nossa salvação. E, cuidados por Ele, que nós sejamos cuidadores em nome dEle, desta humanidade ferida, daqueles que estão próximos de nós, que às vezes precisa de um abraço, precisa de uma palavra de consolo, de esperança, de incentivo, às vezes de uma palavra mais forte também, de correção. É o bom pastor que cuida, que nos impulsiona também a sermos cuidadores, cuidadores uns dos outros, para que possamos construir este mundo onde o bom pastor tem um rebanho que se faz caminhante com ele. Deixemos-nos ser este rebanho cuidado pelo bom pastor que é Jesus. E eu convido você, querido irmão, querida irmã, neste dia do bom pastor, a ouvir também um convite especial. É da igreja que nos convida neste dia a rezar pelas vocações. É o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E aí a igreja já nos convidou a viver este dia 61 vezes. E aí nós somos chamados a celebrar este dia rezando pelas vocações, por todas as vocações. E uma das coisas muito importantes que este dia de oração pelas vocações nos convida a viver sempre é lembrar que todos nós somos vocacionados. A igreja é vocação. Todos nós somos chamados pelo batismo a seguir e a servir a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, de uma forma especial, o Papa Francisco nos convida a assumir a nossa vocação de sermos semeadores da esperança e construtores da paz. É o lema, né, deste 61º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Chamados a semear a esperança e a construir a paz. Então, essa é a nossa vocação. Semear a esperança neste mundo dilacerado por tantas notícias de morte, notícias terríveis. Nós somos chamados a semear a esperança, a dar a boa notícia de que o reino de Deus está no meio de nós e que nós vamos construindo este reino, experimentar o pleno bem em nossas vidas. E em meio a tantas situações de guerra, de falta de perdão, sermos também esses construtores da paz. E uma paz que começa dentro de nós e que se inspira em Jesus Cristo, aquele que nos convidou a responder à ofensa com perdão e que fez isso de forma concreta no altar da cruz, quando insultado não perdeu a paz, mas continuou amando para poder assim não perder o que de melhor tinha, que era o amor que movia a sua vida. E ao mesmo tempo para nos ensinar a viver esta dinâmica deste amor que se faz concreto, através da construção de um mundo onde todas as pessoas têm possibilidade de terem vida e possibilidade de viverem a concórdia e viverem a paz. Que o bom pastor nos ajude então a assumirmos este compromisso, esta vocação de semear a esperança e construir a paz. Um bom domingo do bom pastor e um bom domingo de oração pelas vocações. E que todo dia eu e você possamos rezar verdadeiramente pelas vocações. É missão nossa. O Senhor vai dizer: pedi ao Senhor da messe que envie operários para a vossa messe. É Jesus que nos dá essa missão de rezar pelas vocações. Que a cada dia nos comprometamos com Ele, rezando pelas vocações e vivendo bem a nossa vocação de semeadores da esperança e construtores da paz. Que venha a generosa bênção de Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, o Cristo, bom pastor, ilumine a sua vida. Um abraço forte. Fica com Deus.